Olá, gente! Nesta reta final de estudos para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Banca FGV, eu vou discorrer sobre alguns tópicos que certamente serão úteis na sua prova objetiva sobre teoria da administração. Então vamos lá. O primeiro tópico é sobre os recursos humanos da organização, já que o seu conteúdo programático fala de aspectos gerais da administração, então pode ser qualquer assunto. Então, olha só, o processo de assessoria de recursos humanos, digamos assim, inclui planejamento de recursos humanos, recrutamento, seleção, socialização, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, promoções, transferências, rebaixamentos e desligamentos. Lembrando, que o capital humano, assim chamado, ele foi profundamente estudado tanto por Robert Katz como por Mitzenberg. Quando se fala sobre esse assunto, é bom complementar o conteúdo com as chamadas ações afirmativas. As ações afirmativas visam a inclusão das minorias, a exemplo das pessoas com deficiência, e há uma tutela aqui pela Convenção de Nova York. Em termos de ações afirmativas, na perspectiva da inclusão social da pessoa com deficiência, aqui até há uma norma internacional que regra o assunto, que é a Convenção de Nova York, que, como você já deve ter aprendido lá no direito constitucional, essa convenção foi internalizada ao ordenamento pátrio com status de emenda à Constituição por força do artigo 5º, parágrafo 3º da Lei Maior vigente. Retomando a chamada assessoria de recursos humanos, agora na perspectiva da avaliação de desempenho, isso pode cair em prova. A avaliação de desempenho, claro, pode ser formal como informal. Para melhorar o desempenho, a avaliação deve lastrear-se em objetivos estabelecidos em conjunto por administradores e subordinados. Para serem úteis como incentivo aos empregados, as promoções naturalmente devem ser justas. Até teorias que tratam sobre esse assunto, que é a teoria da equidade, que vai dizer que se a pessoa se sente injustiçada, ela tende a se sentir naturalmente desmotivada, não é verdade? A doutrina fala ainda nessa perspectiva da assessoria de recursos humanos da política de rebaixamento. Contudo, o rebaixamento, ou seja, baixar, como o próprio nome diz, uma pessoa de posto ou função, o rebaixamento é uma opção pouco usada para lidar com as pessoas, Então, as demissões, normalmente, elas apontam, aparecem como possibilidades mais críveis. Isso, as demissões, ainda que dolorosas, os desligamentos, digamos assim, são mais usadas. Agora, vamos recordar os papéis e habilidades que o administrador deveria ter, segundo Robert Katz. Basicamente, são 3 habilidades para esse autor: habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidades conceituais. As habilidades conceituais, que envolvem visão sistêmica da organização, essas habilidades preponderam no nível institucional da organização, há quem chame de nível estratégico. Aqui, de fato, o administrador ele tem que ter uma visão global da organização, ideias e conceitos abstratos. Portanto, no nível institucional da organização, preponderam habilidades conceituais. A ideia de preponderância é muito importante para Robert Katz. No nível intermediário, que é o nível das gerências, para a banca FGV, no nível intermediário, que é o nível tático, preponderam habilidades humanas. Por quê? Tem uma razão de ser. Porque o administrador
no nível tático ou intermediário, ele faz a ponte entre o estratégico e o operacional. Já em nível operacional, que é a base da organização, nesse nível preponderam habilidades técnicas, ou seja, o saber fazer, pôr a mão na massa, porque aqui temos o chão de fábrica, não é mesmo? Eis os papéis ou habilidades do administrador, segundo Robert Katz. Lembrando que esse autor, uma observação muito importante, que esse autor, ele fala que não importa quem trabalha na organização, quer no nível institucional, quer no nível intermediário, quer no nível operacional, tem que ter, é muito importante, é desejável que todo mundo da organização tenha habilidades humanas, até porque os clientes da organização não são apenas os externos, há clientes internos da organização, que são aquelas pessoas que demandam serviços, não é verdade? Então, trabalhou com gente, tem que ter habilidades humanas. Essa é uma ideia muito importante de Robert Katz. Já as habilidades ou papéis do administrador, segundo Mitzenberg, são 8: relacionamento, liderança, resolução de conflitos, processamento de informação, tomada de decisões, alocação de recursos, empreender e introspecção. Habilidades de relacionamento, naturalmente, tem a ver com as relações formais e informais pactuadas na organização. Habilidades de liderança. O administrador tem que saber a hora certa de treinar, de motivar, de fomentar a autonomia, a autoridade. Habilidade de resolução de conflitos. Envolve uma tomada de decisões para resolver distúrbios. Temos habilidades de processamento de informações, segundo Mitzenberg, e aqui tudo a ver com a sua disciplina de informática, porque passa pela construção de redes. Segundo Mitzenberg, há também outra habilidade, que é a habilidade de tomar decisões, o diagnóstico de situações. A habilidade de alocação de recursos, isso aqui é a cara do orçamento, que visa a obter os melhores critérios, viabilizar as melhores escolhas dentro de uma perspectiva de recursos econômicos escassos e necessidades ilimitadas. Mitzenberg também fala da habilidade de empreendedor. O que seria isso? Aqui a palavra do empreendedor é identificar oportunidades. Isso aqui é quente para a habilidade de empreendedor. Por último, a habilidade de introspecção, pensada por Mitzenberg, que eu considero a mais bonita, que é a capacidade de quê? De aprender com a própria experiência. É isso aí. Por falar em Mitzenberg, recorde que para ele, no desempenho de suas funções, os administradores desenvolvem papéis diversos. Aqui são 3, isso cai muito em prova, agrupados em 3 categorias, segundo a tipologia por ele proposta. Então, a categoria interpessoal é a cara das habilidades humanas do Robert Katz. Aqui há uma intersecção entre os dois. Já a categoria informacional de Mitzenberg, isso gravita em que eixo? Na recepção e transmissão de informações. E a categoria decisória de Mitzenberg gravita em que eixo? Escolhas. Vamos dar exemplos aqui, diversos, tá certo?
Quando o administrador precisa atuar como líder, estamos diante de que categoria de Mitzenberg? Na categoria interpessoal. Quando o administrador precisa desenvolver empreendedorismo, ele precisa agir como empreendedor, estamos diante de que categoria de Mitzenberg? Ele tem que tomar decisão para empreender, né? Então, aqui é a categoria decisória. Quando ele dissemina informações, exemplo, envia informações, envia um memorando, faz telefonemas. Quando o administrador atua dessa forma, estamos diante de que categoria de Mitzenberg? Estamos diante da categoria informacional. Quando o administrador tem de negociar com sindicatos, por exemplo, em prol do interesse ou dos interesses da organização, ele está negociando, estamos aqui diante de uma categoria decisória, porque ele vai ter que tomar decisões. Quando o administrador age como monitor, exemplo, quando ele lê relatórios, estamos diante de que categoria? Naturalmente, diante da categoria informacional, não é verdade? Resumindo, no desempenho de suas funções, os administradores desempenham papéis diversos, agrupados em 3 categorias. Repetindo, que categorias são essas? Interpessoal, informacional e decisória. Assim, Mitzenberg raciocinou. Tudo de bom. Até a próxima.